Mais uma vez, boa noite a você e a todos. O deputado federal Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, esteve aqui no Congresso Nacional, obviamente, acompanhando toda essa votação de Jorge Messias, porque foi, de fato, o assunto do dia. E agora, apesar de não ter participado da votação, porque trata-se então de um deputado, vai dar a percepção dele do lado governista de todo esse resultado, que foi uma surpresa, né, deputado? Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Eu acho que quem perdeu foi o Brasil. Que o presidente Lula indicou um candidato muito qualificado, ilibada reputação, notório saber jurídico e mostrou que tem contribuições para melhorar o Supremo Tribunal Federal. Perdeu o povo brasileiro. O Senado não quis, eu acho que não foi um veto ao Messias, mas foram algumas outras questões que interferiram nessa votação. A nós cabe agora aceitar o resultado, deixar a poeira baixar. Bom, a gente viu rapidamente aqui uma breve palavra do Messias a respeito desse resultado. Ele também não esperava. O resultado foi positivo na CCJ. E agora, como é que o governo pode se movimentar em relação a isso, deputado? Olha, agora é deixar a poeira baixar, certo? Ver a ocasião melhor para retomar esse tema. Basicamente isso. E dois, não tratar desse tema com uma crise nas relações de poderes. É um fato que aconteceu, vamos para frente. O Brasil não precisa de mais problemas. Bom, desde o início, no final do ano passado, quando houve essa indicação, havia uma certa insegurança do presidente Lula, que atrasou um pouquinho a indicação formal, né, para esse ano já. Davi Alcolumbre também não se colocava muito favorável, pelo menos publicamente, em relação à indicação de Jorge Messias. O senhor acredita que faltou apoio do presidente do Senado? Esse foi o fiel da balança? Olha, eu tenho muita dificuldade em apontar culpados, né? Eu só acho que o Senado perdeu a oportunidade de indicar um grande cidadão brasileiro. Foi essa oportunidade que foi perdida, mas eu não tenho condição de dizer quem é o responsável por isso. Eu acho que a sociedade teria um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele tem muitas qualidades. Ninguém é perfeito, mas ele tem muitas qualidades. E, portanto, eu acho que perderam uma oportunidade. Deputado Paulo Teixeira continua aqui à disposição. Eu estou ouvindo, viu, Tiago, para alguma pergunta vinda aí do estúdio que eu repasso para ele. Claro. André, pergunta para o deputado o que ele espera a partir de agora. O presidente Lula indica um novo nome imediatamente. Será que o Senado pode acabar adiando uma nova análise de um outro nome, deixar só para o ano que vem? O que pode acontecer na avaliação do deputado? O apresentador Tiago Berrache pergunta se o Senado pode deixar essa indicação para um eventual novo governo, uma vez que esse ano é um ano eleitoral e poderia dar, então, a opção para que um novo governo indicasse o novo ministro do STF. Na verdade, essa é uma prerrogativa do presidente da República, né? O presidente Lula pode fazer uma nova indicação. Eu não sei se há impedimento até de reiterar a própria indicação do Messias, mas tem que baixar a poeira. Agora não é bom tratar desse tema. Vamos deixar baixar a poeira e depois a gente cuida. Mais alguma pergunta, Tiago? Não, só para reiterar, o presidente Lula pode reavaliar o senador Rodrigo Pacheco, que seria o favorito de Davi Alcolumbre, ou seria uma desmoralização? Rodrigo Pacheco pode ser reavaliado pelo presidente Lula, uma vez que ele era o favorito, pelo menos, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Até onde eu saiba, Tiago, o Rodrigo Pacheco é candidato a governador de Minas Gerais. Então, eu acho que ele persegue ele até se filiou ao PSB e ele caminha nessa direção. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje, ao vivo. Tiago, a gente volta com você aí. Perfeito. André Anelli está daqui a pouquinho e para outras informações, acesse sempre o nosso portal, toda a cobertura completa também desse resultado do Congresso Nacional, do Senado mais especificamente, outras informações, jp.com.br. Deixa eu chamar aqui o Cristiano Vilera nesse intervalo das nossas praças. O que acontece a partir de agora? A gente já vem falando muito, né? O presidente Lula tem que obedecer
obrigatoriamente indicar alguém imediatamente? Há um regimento? Ele precisa cumprir isso? Ou ele pode também adiar essa indicação? Vilela. Olha, Thiago, ele pode tardar para fazer essa indicação por meses, inclusive, tal como demorou formalmente para fazer a indicação de Jorge Messias. Não existe um prazo para que o Executivo faça esse tipo de indicação. Nesse sentido, caberá ao governo justamente avaliar a temperatura, o momento político mais adequado e, mais do que isso, o nome que seja mais adequado. Não adianta o governo tirar um nome da cartola, e esse recado está dado, que não seja um nome que seja palatável, compreensível no âmbito do Senado Federal especialmente. Então eu vejo que o governo precisa realmente repensar, avaliar e promover alguma indicação ainda nesse mandato. Bom, estamos aqui no Jornal Jovem Pan analisando essa derrota do governo, a rejeição ao nome de Jorge Messias. Deixa eu trazer a Dora Kramer, a gente continua discutindo aqui com os nossos comentaristas, o Vilela continua aqui com a gente. Bom, Dora, é possível fazer alguma especulação sobre qual vai ser a conduta do governo a partir de agora, com essa indicação, com a possível nova indicação ao Supremo, e de que forma isso precisa ser melhor costurado, né? Alguém que agrade a Davi Alcolumbre? Olha, o governo vai ter que pensar muito. Não dá para fazer nenhum tipo de especulação. Você viu o ministro Paulo Teixeira completamente atordoado. O governo está ali sem saber, não esperavam. Realmente foi uma surpresa. Então, claro que não tem plano B no horizonte. Claro que indicar o Pacheco não é possível, porque aí equivale a entregar ao governo a prerrogativa da indicação para o Davi Alcolumbre, aí não é possível. Indicar de novo, insistir na indicação do Jorge Messias, evidentemente que isso equivaleria a desrespeitar o resultado agora do Senado. Então, tenho certeza que o governo vai ter que primeiro examinar bem, escolher um nome, a oportunidade, o momento de apresentar esse nome e as condições para que esse nome não seja derrotado. Porque, Thiago, já pensou se houvesse uma segunda derrota? Aí realmente é o fundo do poço. Se é que já não estamos nesse momento, eu sempre digo, fundo do poço da política tem mola, mas nesse momento o governo está ali estacionado no fundo do poço sem saber o que fazer. Bom,